Em meio às páginas sagradas da Bíblia, entre promessas e provações, existe uma história que muitos conhecem superficialmente, mas poucos se aprofundam em sua intensidade emocional e no significado profundo que carrega. É a história de Ismael, o primogênito de Abraão, um menino nascido não pela promessa divina, mas pela tentativa humana de apressar os planos de Deus. E, no entanto, Deus o viu, Deus o ouviu, Deus não o abandonou. Imagine a cena. Abraão, um homem escolhido por Deus, recebe a promessa de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15 versículo 5. Mas o tempo passa, e a realidade parece contradizer essa promessa. Sara, sua esposa, já avançada em idade, sente o peso da espera. A angústia de não poder gerar um filho a consome. E então, em um ato de desespero e impaciência, ela toma uma decisão. Uma decisão que mudaria para sempre a história de sua família. Sara entrega sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Segundo os costumes da época, um filho gerado por Agar poderia ser considerado de Sara. Uma solução lógica aos olhos humanos. Mas será que podemos apressar os planos do Eterno? Será que nossas soluções humanas são mais eficazes do que a vontade soberana de Deus? Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Provérbios capítulo 19 versículo 21. Agar concebe. E a gravidez, ao invés de trazer paz, gera divisão. Agar, agora carregando o filho de Abraão, sente-se superior a Sara. Sara, consumida pela inveja e pela frustração, passa a afligir Agar, que foge para o deserto. Sozinha, grávida e temendo pelo futuro, ela se encontra em uma situação desesperadora. Mas é nesse deserto que Deus a encontra. Sim, Deus a encontra. O anjo do Senhor lhe aparece e diz: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Gênesis capítulo 16 versículo 8. O próprio Deus a chama pelo nome. Ele vê sua aflição e lhe dá uma promessa: multiplicarei sobremaneira sua descendência, de modo que não se poderá contar. Gênesis capítulo 16 versículo 10. E assim nasce Ismael, cujo nome significa Deus ouve. Os anos passam. Abraão tem agora 2 filhos, Ismael e, mais tarde, Isaque, o filho da promessa. O que parecia ser uma solução se transforma em um problema ainda maior. Ismael cresce, e Sara percebe que a presença do filho de Agar pode ameaçar a herança de Isaque. Movida pelo ciúme e pelo medo, ela exige que Abraão expulse Agar e Ismael. Imagine o peso dessa decisão para Abraão. Como poderia ele enviar seu próprio filho ao deserto, sabendo dos perigos que os aguardavam? Mas Deus lhe assegura: não se aflija por causa do menino e da sua serva. Ouça o que Sara lhe diz: porque por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Mas também do filho da serva farei um povo, porque ele é seu descendente. Gênesis capítulo 21 versículo de 12 ao 13. E assim, numa manhã silenciosa, Agar e Ismael partem, apenas com um pouco de pão e um odre de água. Caminham pelo deserto de Berseba. Mas o que é o deserto senão um lugar de provação? O calor escaldante, a sede insuportável, o cansaço. A água acaba. O desespero toma conta. Agar, sem forças, coloca Ismael debaixo de um arbusto e se afasta, pois não suporta vê-lo morrer. Suas lágrimas caem no solo seco do deserto, e, naquele momento de desespero, Deus ouve. Sim, Deus ouve. Como havia ouvido o clamor de Agar anos antes, ele ouve agora o choro de Ismael. E então, o anjo do Senhor lhe diz: não tenha medo, porque Deus ouviu o choro do menino onde ele está. Erga-se, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Gênesis capítulo 21 versículo 17 ao 18. Deus abre os olhos de Agar, e ela vê um poço de água. O que antes era desolação se torna provisão. O que antes era desespero se torna esperança. O que antes era morte se torna vida. Você já se sentiu no deserto? Já teve momentos em que tudo parecia perdido? Quando os recursos acabam, quando as forças falham, quando tudo o que você pode fazer é clamar. Saiba que Deus ouve. Ele viu Agar, ele ouviu Ismael. E ele vê você. Ele ouve você. Não importa quão distante você se sinta, quão insignificante você pareça aos olhos do mundo, Deus vê a sua dor.
Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas capítulo 16 versículo 9. A história de Ismael não é apenas sobre um menino rejeitado. É sobre um Deus que transforma a rejeição em propósito. Ismael não foi o filho da promessa, mas foi o filho da providência. Deus o sustentou, fez dele um grande povo e cumpriu sua palavra. Quantas vezes achamos que, por não estarmos dentro do plano principal, fomos esquecidos? Quantas vezes sentimos que fomos deixados de lado? Mas Deus nos lembra que Ele não desperdiça vidas. Ele tem um propósito para cada um de nós. E se você está passando pelo deserto, lembre-se, o poço já está lá. Agar não precisou cavá-lo. Deus já o tinha providenciado. Mas ela precisou ter seus olhos abertos para enxergá-lo. Talvez a solução para sua dor já esteja mais perto do que você imagina. Talvez Deus já tenha preparado sua saída. E tudo o que falta é você enxergar. Então, hoje, permita que Deus abra os seus olhos. Ele ouve seu clamor. Ele vê suas lágrimas. Ele não o esqueceu. O mesmo Deus que cuidou de Ismael cuida de você. E se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus nesse relato poderoso, eu tenho um pedido especial para você. Não guarde essa história só para você. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Envie para um amigo, um familiar, alguém que esteja enfrentando um deserto. E claro, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Seu apoio é essencial para que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens transformadoras como esta. Agar viu o deserto, mas também viu Deus. Ismael chorou, mas também foi ouvido. Você pode estar no deserto agora, mas lembre-se, Deus já preparou o seu poço. Confie, levante-se e siga adiante. Deus está com você.